Alô galera, tudo bem com vocês? Missionário João Batista Ferreira para mais uma pequena catequese. Bora, chama! Vamos compartilhar, vamos curtir o vídeo, vamos subir os inscritos, compartilhe para mãe, pai, tia, tio, avó, o primozinho protestante lá do outro lado. Pode compartilhar. A gente estamos aqui para pregar a palavra de Deus e pregar de uma maneira ousada, mas humilde, né? Eu vou fazer mais um vídeo de refutação, mostrando um vídeo do irmão protestante que fala novamente nessa questão de mediação, mas agora eu vou partir para um caminho de uma maneira bem interessante para vocês entenderem bem como a mentalidade protestante pode dizer assim, sofrida, né? Eu sei que tem pessoas honestas no meio protestante, tem pessoas fiéis, tem pessoas que buscam de fato a palavra de Deus, a gente respeita, a gente não está aqui para jogar pedra em ninguém, a gente está aqui para mostrar a verdade, como o Padre Luiz Toro fala. Se não acredita, que me importa, né? Estou aqui para fazer minha parte. Você que é católico, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e vamos escutar a argumentação desse pastor que fala, ele está falando elogiando a Virgem Maria, mas depois sempre tem aquela coisinha, né? Aí ele vai falar nos anjos. Vou mostrar a você aí essa questão dele falando sobre só Jesus a mediação. Eles esquecem, meu irmão, minha irmã, que é mediação de salvação, mas eu vou dar a vocês outro estilo de argumentação aqui a gente começa a argumentar e mostrar para vocês. Vamos pedir a intercessão de São Pio de Petricina, Nossa Senhora de Anguera, em mais um pequeno vídeo. Escutem bem um vídeo pequeno, vamos entender o que o pastor falava, né? Repare que eles são muito de dizer eu acredito, eu. Não é a igreja não que é coluna sustentáculo da verdade, sou eu. É do cara se pensar, né? Se a Bíblia fala, aí é a igreja que é coluna sustentáculo da verdade, aí eu falo, mas não, eu tenho que ver, eu tenho que acreditar, eu tenho que... Já começou aí errado, mas vamos escutar, bora lá galera. Vídeo aqui e eu preciso comentar algo a respeito, por isso eu preciso que você assista até o final, para você não tirar conclusões precipitadas, tá? A história de Maria, meu irmão, a história de Maria ali na Bíblia, o trecho que conta essa história é sensacional, sensacional. Lucas capítulo 1, verso 26, se não me falha a memória, do 26 ao 38, você tem ali um pedaço magnífico e você consegue aprender muito ali com aquele texto, principalmente o verso 38, eu gosto muito dele, porque depois que o anjo fala para Maria, Maria no 38 vai responder assim, ó, eu dependo só do Senhor. Eis aqui a fé. Tudo que disseste a mim, segundo a tua palavra. Tradução protestante são horrorosa. Porque ela ouviu e se dispôs a atender. Ela ouviu e se prontificou. Ela falou, faça-se em mim tudo aquilo que tu disseste. Diferente, por exemplo, de Sara, se não me falha a memória, Sara ela duvida, uma vez que ela recebe ali a promessa, ela duvida. Maria não duvida. E quem era mais improvável? Sara, devido à sua velhice, ou Maria, devido à sua virgindade? Maria era mais improvável, irmão. Obviamente a Maria era muito mais improvável. Mas mesmo sendo a mais improvável no cenário, ela é justamente aquela que tem fé, acredita e fala, aconteça-se em mim, segundo a tua palavra, diferente de Sara, que duvidou. Então, se todos nós agíssemos como Maria agiu, eu acredito que mais milagres viveríamos na nossa vida. Porque o que impede o milagre, por muitas das vezes, é a dúvida que há no coração do povo. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. É a Bíblia que fala, não sou eu. Agora, quando nós falamos no que tange a oração, a adoração, essas coisas, isso eu não posso fazer para Maria, irmãos. Não adianta. A Bíblia condena. O único intermediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. O único. Maria não é minha intercessora, não é sua intercessora. Maria não intercede por ninguém. Maria não ora por ninguém. O único que faz isso é o Espírito Santo. É o próprio Jesus. Ele é o único intermediador entre Deus e o homem. Eu não posso atribuir algo que é único exclusivamente de Jesus, em Jesus, para Maria. Não posso, irmãos, não posso. Foi uma mulher graciada. Repito aqui, a história
tem ali uma magnitude linda, maravilhosa, muita coisa a gente consegue aprender ali. Foi uma mulher graciada, o próprio Deus olhou para ela e achou graça nela, obviamente. Mas eu não posso de modo algum fazer oração para Maria, pedir para ela interceder por mim. Eu não posso fazer oração para anjo. O anjo não pode receber a minha oração, não pode receber a minha adoração, não pode receber a minha devoção. Não pode, irmãos. É bíblico. Depois você dá uma lida lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, se não me falha a memória. É justamente isso que eu estou falando. Jesus é o nosso único intermediador entre nós e Deus, entre o homem e Deus, tá? Enfim, tem pessoas que vão entender, tem pessoas que não vão entender, tem pessoas... Olha as argumentações do irmão. Vocês viram que ele falou assim, não podemos orar. Só Jesus, podemos orar só por Jesus. Para Jesus. Aí ele mandou a gente conferir. Eu vou conferir para não ser desonesto, tá bom? Eu vou pegar no capítulo 2, 1 Timóteo, verso 1, para vocês entenderem. Eu vou entrar no contexto dos anjos, mas eu vou pegar essa... Ele mandou, a gente vamos fazer, né? Olha, capítulo 2 de 1 Timóteo, verso 1 em diante. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. A resposta está aqui, ó. Jesus Cristo, homem. Ele próprio falou que não pode ter oração. São Paulo, no primeiro versículo, São Paulo já rasga logo para gente orar por todos os governadores, um pelos outros, em ação de graça, quer dizer o que é a Eucaristia, né? Mas ele falou, não podemos orar pelos anjos. Aí eles confundem oração com adoração. É porque eu não vou aprofundar muito nesse vídeo, nessa questão de prostrar e adorar, mas no contexto original isso é sensacional. No contexto original separa a adoração de se prostrar, mas as Bíblias de agora mistura tudo, faz um angu. Mas vamos lá. A questão da mediação, aí ele fala, Jesus pode fazer a mediação, depois fala o Espírito Santo. Jesus mandou, aqui está falando só Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não está falando aqui o Espírito Santo, não. Agora o próprio Jesus fala que vai nos dar outro paráclito, o Pai vai nos dar outro paráclito, olha como a situação do protestantismo, ele já caminha meio estranho. Preste atenção o que tem em João capítulo 16, 1 Timóteo fala só, porque é pelo sangue de Cristo que nós somos salvos, meu povo. Preste atenção o que fala o nosso Senhor Jesus Cristo quando se fala do Espírito Santo. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá do que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou anunciará. Aqui está falando na segunda pessoa. Jesus, a primeira pessoa, o Pai, a segunda, o Filho, e a terceira, o Espírito Santo. É para como Jesus separou o que essa criatura aí não separou. Mas ele começa a falar e tal, vamos entender, vamos partir para os anjos, né? Vamos partir para os anjos. A mediação dos anjos, ela é sensacional, galera. Ela começa em Zacarias, prestem atenção, ela começa em Zacarias no capítulo 18, começa com Zacarias no Novo Testamento, no capítulo 1 de São Lucas, verso 18. Zacarias perguntou ao anjo, como teria certeza disso? Eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para falar contigo, dai-te esta boa notícia. E agora ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que essas coisas acontecerão, já que não acreditaste nas minhas, olha a mediação do anjo, nas minhas palavras
que se cumprirão ao seu tempo. Nas minhas, o anjo não falou. Olha como é interessante, como Deus usa assim, daquilo que ele criou para nos santificar de todas as maneiras. O anjo, ele atribuiu a fala a ele. Por quê? Mas será que o anjo está se dizendo que é Deus? Não, o anjo está fazendo a mediação entre Deus e os homens. A minha palavra. Vamos, aí começa o grande projeto da salvação. Lucas, capítulo 1, novamente, versículo 29, bem pertinho. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Conceberás, dará à luz um filho, que lhe porás o nome de Jesus. O anjo tem essa mediação. Os irmãos protestantes falam: não, mas essa mediação aí que você está falando dos anjos, Jesus aí não tinha vindo na carne. Olha, vou mostrar para vocês que o anjo continua. Mateus capítulo 1, verso 20. O anjo, aqui é a evolução do que Lucas falou. Lucas parou ali na Anunciação, né? Eu parei ali na Anunciação. Eu vou para Mateus, que fala, quando Nossa Senhora fala para São José, São José ficou perturbado, não acreditou de fato de primeira, mas o anjo do Senhor veio para consertar a coisa e colocar São José no caminho da Imaculada para servir a ela, servindo a ela, servia o próprio Deus que estava no ventre dela. Preste atenção, versículo 20 do capítulo 1 de São Mateus. Andando ele com isto no pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. Ele disse: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. O segundo capítulo de São Mateus tem outra intervenção. No versículo 13 do segundo capítulo de São Mateus. Prestem atenção, novamente o anjo, tendo ele partido, aí o menino Jesus já era bebezinho, mas a mediação continua, a mediação dos anjos já em toda a Bíblia, mas no Velho Testamento mais, no Novo Testamento também caminhou. Agora é claro, com os santos de Cristo, para os apóstolos, aqueles que aceitaram Jesus, para caminhar junto com Nosso Senhor nesse grande corpo místico dele glorioso, né? Quando a gente vai entender bem como é que se entra no corpo místico de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13. Vamos lá. Versículo 13. Tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá, até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para tirar a vida. Interessante quando o anjo anuncia, né? Toma o menino e sua mãe. Aí os protestantes dizem: mas Jesus não falou que Nossa Senhora era mãe. Precisa. O Salmo 21 ou o Salmo 22 deixa bem claro, mas a gente não está aqui para discutir estes méritos, né? Basta falar dessa mediação. E preste atenção no vídeo do rapazinho protestante. Ele falou que não pode se dirigir oração a anjo. Eu vou mostrar a você que no último versículo, um personagem bíblico muito famoso fazendo uma oração direcionada a Deus, depois pede a benção ao anjo. O anjo abençoar. Olha como a coisa é grande. Vamos entender agora. Olha, até aí foi antes. Jesus ainda era criança, levado no colo por a Virgem Maria, tratado, cuidado como Nossa Senhora, o tabernáculo, né? Cuida do seu filho. Aí tem várias outras mediações, né? Se você for procurar lá em Mateus 4:11, ali Jesus ele é auxiliado pelos anjos, os anjos o alimentam depois da tentação do demônio. Aí tem João capítulo 1, verso 55, quando Jesus fala a Natanael, né, que ele vai ver os anjos subindo e descendo, né, com a glória do Filho de Deus. É uma fala profética do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outras grandes mediação da ressurreição. No capítulo 28, versos do 7
do 2 ao 7, São Mateus, capítulo 16 de Marcos, verso do 4 ao 7, capítulo 24 de São Lucas, verso do 4 ao 6, e capítulo 20 de São João, verso 12. Os anjos, eles têm essa mediação muito forte, né? Por isso que o próprio Jó, no capítulo 32, verso 33, fala, né? Um mediador entre mil. Né? Capítulo 32, verso 23, melhor dizendo. Mas tem horas que os anjos, eles pegam na mão da pessoa mesmo para fazer a vontade de Deus. Essa mediação é algo sensacional. Tem como provar? Tem, irmão. Tem como provar isso aí. Tem como provar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, o que foi que aconteceu com São Pedro. Capítulo 12, verso 7. Olha o que aconteceu. Olha como é forte o corpo místico de Cristo. Ah, mas foi o anjo, é o poder dos... Não, é o poder de Cristo, é o Espírito Santo, é a vontade do Pai. Mas os anjos e os santos têm esta graça, né? A história tradicional da igreja mostra as grandes mediações. A história de Santa Rita de Cássia, sensacional. Quem quiser procurar, procure. Olha como aconteceu aqui. Olha essa mediação. Não tem mais mediação não, agora é só Cristo, é só Cristo. Cristo é mediação de salvação e tudo é por Cristo e para Cristo. É dentro do seu corpo místico, meu filho. Fora do corpo místico de Cristo não há nada que preste. O corpo místico de Cristo é o que? A igreja. Igreja católica, meu filho. Preste atenção. Versículo 7. Para a gente entender. Do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. De repente apareceu-lhe um anjo do Senhor. Uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou. Levantou depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou: cinge-te, calça tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue-me. E o anjo tirou Pedro da prisão. O Papa estava preso. O irmão protestante vai dizer: mas aí é o anjo. Repare o que o nosso Senhor Jesus Cristo fala em Mateus 22, para a gente entender o que fala o verbo, a sabedoria personificada, né? Capítulo 22 de São Mateus, verso 30 e verso 30. Não, verso 30 e verso 31. Olha o nosso Senhor explicando na ressurreição. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Na ressurreição, olha o que é que aconteceu no capítulo 27, versículo 52 de São Mateus. Muitos dos túmulos daqueles que estavam mortos, os santos profetas, se abriram e foram vistos, né? Aí os irmãos protestantes falam assim: não, mas é esses que ressuscitaram, que estão lá no Apocalipse, capítulo 5, verso 8, entregando as orações dos santos aqui da terra na mão, diante do trono de Deus. Preste atenção com essas duas mediações, como é sensacional. No capítulo 5, verso 8, os anciões, né? Os 24 anciões têm essa mediação. Eles estão lá com Cristo, né? No capítulo 13 do próprio Apocalipse, fala naquela visão gigantesca, no capítulo 7, naquela visão gigantesca que João teve, que ninguém podia contar o número, né, dos que estavam lá. E no mesmo capítulo 8, verso 3, tem a mediação dos anjos levando essas orações. Isso é sensacional. Aí Jesus, olha o que ele fala para os irmãozinhos protestantes, no versículo 31. Quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Todos nós vivemos em Cristo, é por Cristo. Portanto, por isso que São Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 1,
verso, se eu não me engano, 21 ao 23, né? Queria estar com Cristo, mas é necessário ainda estar no meio dos pagãos. Olha, eu vou fazer... Olha, ele falou que não pode se recitar a oração para anjo. No capítulo 48 de Gênesis, do livro do Gênesis, tem uma oração que é direcionada a Deus e pede a bênção através do anjo. Preste atenção. Como os nossos queridos irmãos protestantes passam longe de ler Bíblia. Olha, versículo 15 do capítulo 48. Israel abençoou José dizendo: ó Deus, em cujo caminho andaram meus pais Abraão e Isaque, ó Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia. O anjo que me guardou de todo o mal, abençoe este menino, seja perpetuado nele o meu nome e os meus pais Abraão e Isaque, multiplique-se abundantemente nesta terra. Olha, o anjo, oh meu povo, isso é sensacional, porque o lugar do anjo é intercedendo. Hebreus 1,14, o que fala Hebreus 1,14 para nós finalizarmos aqui? Não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus que lhe confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação. Salve Maria, viva Cristo Rei. Hebreus 1,14, para fechar essa mediação dos anjos. Capítulo 22 de São Mateus. Todos os homens serão como anjos, né? Se um anjo pode interceder, imagina a Mãe de Deus. Salve Maria, viva Cristo Rei. Santo Padre Pio, rogai por nós. Olha, curtam, entrem no vídeo do missionário Servo Roberto. Ele é um missionário bom, católico, faz grandes apologéticas como eu. Vou deixar aqui o link do canal dele para vocês ir lá se inscrever. Faz belas apologéticas. O missionário Servo Roberto. Salve Maria, viva Cristo Rei. Santo Padre Pio, rogai por nós.